Então aí finalmente chegamos ao presidente Lula, que foi, ele já vinha se candidatando repetidamente, né, perdendo inclusive para o Fernando Henrique várias vezes, 2 vezes, né, até que, como diz, água mole em pedra dura. Pensemos juntos. Dia 1º de janeiro de 2003, o Lula assume o governo. Junto com ele, aqui em São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, eleito governador. O Germano Rigoto, do PMDB, lá no Rio Grande do Sul, né, foi eleito também. Aí mais uma mudança. Então mais uma mudança de nomes aqui em 2003, que é do mesmo partido, na verdade, né, que era Arena, depois virou PDS, depois virou PPR, depois passa a se chamar PP. No final do primeiro governo do Lula surgem aquelas mensalão, denúncias e tal. E José Dirceu, José Genuíno acabam caindo. E a gente vê uma situação no Brasil até então inédita, ministros de Estado sendo presos, né, por corrupção. Mas o Lula saiu incólume essa situação toda porque ele declarou que não sabia de nada. E o povo, né, querendo ou não, deu um crédito a ele, né, que o brasileiro, na verdade, acredita em tudo. Né? Acho que o brasileiro tem um monte de gente que acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, tá cheio de gente que deve acreditar, né? E aí deram essa esse voto de confiança. Ele que vinha com uma série de programas, principalmente de programas que já existiam, inclusive, né? Mas que ele acabou ampliando, o Bolsa Escola, por exemplo, acabou virando Bolsa Família, e assim vai. De forma tal que em 2006 ele consegue se reeleger, e assim como ele, o Sérgio Cabral Filho se elege governador no Rio de Janeiro, com apoio inclusive do Lula. Aqui em São Paulo, José Serra pelo PSDB. Em 2007 acontece mais uma mudança. O PFL, que também já está meio caindo pelas tabelas, resolve utilizar a tática do antigo PDS, muda. Então deixa de ser PFL e vira Democratas. Nós temos então, nesse período aí, o final, né, do governo Lula, já muito questionado em questão de corrupção e tal, mas até então a coisa não tinha estourado ainda a bomba, vamos dizer assim. Quando o Lula deixa o governo, o Brasil teve realmente um período de crescimento. Os números do Lula em termos de crescimento não foram aqueles números absurdamente elevados, mas não foram ruins. A inflação ficou num patamar muito bom. E basicamente o Lula, ele herdou uma situação formidável. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, um dia eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E aí, com todo esse apoio, né, primeiro das urnas, né, ele foi eleito e tal. E com a base parlamentar, que o PT, na verdade, se a gente for analisar, não era, né, jamais foi o principal partido no Brasil. Mas o Lula, ele soube fechar acordos, fechar conchavos. E aí ele consegue, inclusive, né, passar o governo para Dilma Rousseff, que então assume a presidência, dia 1º de janeiro de 2011, eleita, que foi a primeira mulher eleita presidente da República. Deixa eu só ressaltar que aqui em São Paulo, os governadores na época, né, Geraldo Alckmin se elegeu pelo PSDB e o Sérgio Cabral Filho, lá no Rio de Janeiro, pelo PMDB. Surgem dois partidos, né, novos em 2010, 2011, período 2010, 2011, como se já não
não tivéssemos partidos suficientes aqui no Brasil, surgiu o PROS, mas com uma proposta interessante, que é a de reforma tributária, que é uma coisa que certamente o Brasil vai ter que uma hora se deparar. E o outro partido foi o PSD. O PSD é aquele partido que eu duvido até que quem faça parte dele tenha uma ideia muito clara do seu projeto. É aquele partido que não traz nada, não lembra nada e quando lembra esquece. Nesse período que a Dilma já governando e tal, nós tivemos um momento que deveria ser um momento de consagração do governo petista, que foi o período em que nós tivemos a Copa do Mundo, em 2014, e em 2016 as Olimpíadas. Teoricamente tinha tudo para ser uma coisa assim formidável, a consagração, vamos dizer assim, do governo petista, mas aí já começaram os problemas, né? A Copa do Brasil, que querendo ou não, acho que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, todos nós lembramos muito bem disso, e talvez isso já tenha sido um retrato da verdadeira situação que o país se encontrava, né? E a própria Copa do Mundo foi muito questionada, porque dizia-se que seria o dinheiro da iniciativa privada, e no final não foi nada do que aconteceu. E aí denúncias de superfaturamento, enfim, Copa do Mundo e outras coisas mais que acabariam por vir à tona no decorrer. E 2014, eleição de novo no Rio de Janeiro, pelo PMDB, lá foi eleito Luiz Fernando Pezão, e aqui em São Paulo, mais uma vez, Geraldo Alckmin, né, o Pezão pelo PMDB e o Geraldo Alckmin pelo PSDB. E aí começa, nesse período, a ficar muito forte na cabeça das pessoas o nome de uma pessoa que não era político, né, não é político, que é um juiz, o juiz Sérgio Moro. O Sérgio Moro, junto com a Polícia Federal, realizando investigações, e essas investigações que acabaram se tornando muito conhecidas no Brasil, que é o caso do Lava Jato, onde conseguiu-se então comprovar a corrupção praticamente generalizada que tomou conta do governo federal brasileiro. Na verdade, o Lava Jato não foi a primeira investigação da Polícia Federal, tivemos outras, Castelo de Areia, Satyagraha, então foram várias, mas não dava em nada. Mas com o Sérgio Moro a coisa foi diferente, e foi diferente principalmente porque aí entra um fator da internet. A popularização da internet e dos veículos de comunicação alternativos, digamos assim, trouxe uma mudança radical nos paradigmas, né? Anteriormente, a imprensa estava praticamente nas mãos de determinados conglomerados, né? Seja televisão, jornal, revista, e de repente começa a haver uma democratização efetiva dos meios de comunicação. Então, começam a surgem movimentos, né, como o MBL, vem para a rua, e aí nós começamos a ver então manifestações poderosas em São Paulo, Rio de Janeiro, pelas capitais de Salvador, Recife, enfim, contra a política corrompida, que foi o que norteou praticamente a administração do PT. Com Lula, com vários esquemas de corrupção, aí vem a público várias coisas que já eram de conhecimento de alguns círculos, mas não eram do conhecimento do público em geral. Vem à tona o Foro de São Paulo, entre outras coisas, né? Então nós tivemos no período do Lula, por exemplo, a nacionalização da Petrobras na Bolívia. A Petrobras investiu muito dinheiro na Bolívia. O grande investidor na Bolívia, o Evo Morales, simplesmente chega lá, nacionaliza a Petrobras, e o Brasil, até hoje, que eu saiba, não viu um real desse negócio, né? E aí esses acordos, vamos fazer porto lá em Cuba, vamos trazer médicos lá de Cuba para trabalhar aqui no Brasil, com construtoras, muitas delas envolvidas nesse sistema de corrupção, Andrade Gutierrez, o AS, o Odebrecht e por aí vai, metrô lá em Caracas, na Venezuela, enfim, né? Foi um período de corrupção que já inaudita na história da humanidade, não foi na história do Brasil, né? Porque a corrupção já existia, isso todo mundo sabe, mas não no patamar que chegou no Brasil. Então começa com o mensalão, que o Roberto Jefferson, já lá no começo do governo Lula, no primeiro mandato do Lula, já veio a público, e praticamente quem se deu mal foi ele mesmo, né? Foi o Roberto Jefferson, acabou sendo preso, aquela coisa toda.
mas a coisa não parou aí, né? E com a vinda, com o começo, essa popularização da internet, começa a haver então uma mudança de paradigma. Então nomes como filósofos, como Olavo de Carvalho, o Luiz Felipe Pondé, começam a ser ouvidas, vozes que vão numa linha diferente do que era o pensamento praticamente hegemônico ou total no Brasil, que era o pensamento de esquerda. Então começa a haver um pensamento diferenciado. E aí nós vemos, as vozes começam a ser ouvidas na própria imprensa, como Augusto Nunes, a Joyce Hasselmann, o Felipe Moura Brasil, utilizando ou tanto sistemas convencionais de imprensa como sistemas por via da internet. Aí nós temos, por exemplo, canais que surgem e que nomes importantes vão se destacando, como José Márcio Castro Alves, o Enzo, o Arthur Duval, o Nando Moura, enfim, pessoas até nem sempre com pensamentos convergentes, né? Mas que vêm trazendo uma nova visão sobre a situação do país, né? E sem contar artistas como o Danilo Gentili, que é o Lobão, o próprio Roberto Carlos, Fábio Júnior e outros artistas mais que ou não eram muito ouvidos nesse aspecto, ou também talvez não se pronunciassem tanto, e não quer dizer que todos sejam de direita necessariamente, mas vozes que ousaram criticar o estado de coisas onde nós chegamos. Nós chegamos ao final desse período PT, com o impeachment da Dilma, que foi iniciado por dois juristas realmente muito importantes aqui no Brasil, a Janaína Pascoal e o Hélio Bicudo, que, interessante, foi um dos fundadores do PT. E então começa o processo de impeachment, houve toda aquela burocracia. Lógico, o PT, diferente do que aconteceu com o Collor, com o PRN, que era um partido praticamente sem maior importância, o PT não, houve um ativismo, foi vinculado que era um golpe, essa palhaçada toda. Mas o fato é que a Dilma realmente caiu, e grande parte disso se deve, claro, à manifestação popular, a esses movimentos todos que visam realmente uma melhoria nas condições da política brasileira, o fim da corrupção, o fim da baixaria, enfim. O cúmulo disso foi no dia 13 de março de 2016, onde houve, pelo Brasil inteiro, praticamente, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todas as importantes cidades do Brasil, houve manifestações determinantes para a concretização do impeachment. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Nós iríamos acabar Gente, eu engasguei comigo mesma. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de, na eólica, estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Sai Dilma, entra Michel Temer. Os números da Dilma realmente deixaram bastante a desejar. Não houve crescimento real da economia, pelo contrário, vivemos vários momentos de recessão. A renda per capita, na época do Lula, o último governo do Lula estava em $11.565, despencou para 10.851. A dívida externa que foi deixada pelo Lula, 224 bilhões, saltou para 324. E a inflação do último ano do governo Lula, que era 5,90, foi para 6,29,